Olá, vamos para a correção do bloco 8, que fala sobre o primeiro reinado. Então, a primeira pergunta é: o primeiro reinado foi o período da história do Brasil iniciado a partir da independência do país em 1822. Essa fase estendeu-se até 1831, quando o imperador Dom Pedro I abdicou o trono brasileiro em favor do seu filho, Pedro de Alcântara, futuro Dom Pedro II. Então, explica a influência da interferência da corte portuguesa do Rio de Janeiro e a Revolução Liberal na ocorrência da independência do Brasil. Espera-se a seguinte resposta: o primeiro reinado ele foi um resultado direto do processo de independência do Brasil, que teve como ponto de partida a transferência da corte portuguesa para a cidade do Rio de Janeiro, a partir de 1808. Quando isso aconteceu, uma série de transformações aconteceu no Brasil. A cidade do Rio de Janeiro cresceu e desenvolveu, os portos foram abertos e o comércio prosperou. Dessa forma, o Brasil deixou de ser colônia, tornando-se parte do Reino de Portugal. A Revolução Liberal do Porto foi muito mal recebida pelas elites econômicas do Brasil, que encararam essa revolta como uma tentativa de recolonizar o país. Assim, surgiu um movimento de independência do Brasil, o que considerou Dom Pedro, filho de Dom João VI, como uma pessoa ideal para liderar todo esse processo. A segunda pergunta é: desenvolvida a Assembleia Constituinte, Dom Pedro encomendou um novo projeto constitucional, outorgada por ele em 1824. A primeira Constituição do Brasil conciliava os interesses da elite do autoritarismo do imperador. Cite as principais resoluções de lei. Resposta: quais foram as principais resoluções? As resoluções foram: divisão dos poderes executivo, legislativo e judiciário, ou judicial, como estabelecido na Constituição 1824, criando o poder moderador. Este último era exclusivo do imperador e lhe garantia o direito à intervenção dos demais poderes. Garantia do direito à propriedade de terras, escravos e demais bens adquiridos pelas elites durante o período colonial. Estabelecimento do catolicismo como religião oficial do Império. Voto indireto e censitário. Os eleitores escolhiam, às eleições primárias, o colégio encarregado de eleger os deputados. Além disso, exigia-se do cidadão uma renda mínima para votar ou candidatar-se à Câmara ou ao Senado. Questão número 3. O que foi o poder moderador? Resposta: na Constituição de 1824, foi outorgado o poder da Ordem do Imperador. O documento reafirmava que o Brasil seria uma monarquia e instituía ao imperador poderes absolutos sobre a nação. Para isso, foi criado o poder moderador, representado exclusivamente por Dom Pedro I. Questão número 4. Sobre a Revolução Pernambucana, explique. Letra A. Causas: insatisfação popular com as péssimas condições de vida que existiam nessa época e principalmente pela insatisfação das elites locais, cujos interesses conflitavam com os da coroa portuguesa. Essa tensão foi ampliada com a divulgação dos ideais iluministas nessa região. Letra B. Integrantes: elite local, militares, juízes, pequenos comerciantes, artesãos e muitos pagos. Letra C. Consequências: a Revolução Pernambucana foi intensamente reprimida pela coroa portuguesa por ordem de Dom João VI. Os líderes do movimento tiveram punições exemplares. Ao todo, 9 pessoas foram enforcadas e outras 4 foram fuziladas, arcabuzadas, o correspondente à época para o fuzilamento. Número 4.
Número 5. Sobre a Noite das Garrafadas, explique. Letra A. O que foi? Noite das Garrafadas foi o nome pelo qual ficou conhecido o enfrentamento entre brasileiros e portugueses ocorrido no Rio de Janeiro, expondo a insatisfação de parte da população com o reinado de Dom Pedro I, em um momento de grande instabilidade política. Letra B. Causas. Crise política na qual encontrava o Brasil naquela época, quando houve a dissolução da Assembleia Constituinte e a outorgada da Constituição. A Constituição outorgada é aquela imposta, sem os trâmites burocráticos de um governo democrático, no ano de 1824. Dom Pedro foi vendo sua popularidade entrar em franco declínio, com insatisfação popular e perda de apoio e sustentação política. Letra C. Integrantes: brasileiros e portugueses. Letra D. Consequências: nomeação pelo imperador de um novo ministério que era composto apenas por brasileiros. Isto não foi, porém, o suficiente para acalmar os ânimos. Não tendo mais apoio político ou militar, Dom Pedro I renuncia ao trono e, em nome de seu filho Dom Pedro Alcântara, ainda menor de idade, e retorna a Portugal.